No programa de hoje trago informações importantíssimas para você que tem uma criança dentro de casa, assim como eu. Quem me segue sabe que meu filho acabou de nascer e nós temos uma preocupação grande com o desenvolvimento dos nossos filhos. Se você é mamãe, papai, vovô, vovó, titio, titia ou educador, esse vídeo é especialmente para você. Trouxe a psicopedagoga Eva Tânia para conversar conosco. Eva, gostaria de saber primeiro a diferença entre uma psicopedagoga e uma psicóloga. Boa pergunta. Psicólogo é uma formação básica para desenvolver e implementar formas de comportamento, né, para todas as pessoas. A psicopedagoga, ela estuda essas formas de comportamento na evolução infantil. E que vai do nascimento até onde o ser humano quiser aprender alguma coisa nova. Que legal. E você poderia se apresentar para a gente, falar seu nome, sua formação e o porquê que você decidiu trabalhar nessa área? Sim. Eu sou Eva Tânia de Azevedo. Minha formação de base é pedagogia. Antes da pedagogia, eu sou de uma época que ainda existia magistério, mas eu vim da área da pedagogia, psicopedagogia, psicoterapeuta, biopsicoterapeuta comportamental, e eu venho caminhando hoje na área da neurociência justamente para poder cada vez mais trazer ferramentas de conhecimento e de habilidades para o desenvolvimento humano. Hoje eu estou na neurociência justamente para adquirir mais ferramentas que tragam condições de desenvolver o ser humano nos seus aprendizados. Aprender a conviver, aprender a estudar, aprender a estar presente no mundo. E isso passa por uma psicoterapia, passa por alguns trabalhos de avaliação, de comportamento e também de transtornos. Sim. Transtornos de comportamento. Sim. Eu estava pensando aqui e lembrando sobre a educação que eu falei na introdução do vídeo, né? E eu sei que pode acontecer alguns abusos educacionais. Muitas vezes a gente fala abuso, a gente só lembra do sexual, mas eu acredito que o abuso educacional ele também possa ser algo que acontece não só dentro da escola, mas no nosso lar, na casa do vovô, na casa de quem a gente deixa, né? Como que conseguimos identificar os sinais para entender se está acontecendo? Às vezes a gente faz involuntariamente, né? Sim. Abuso educacional parte do princípio de que nós temos que ter uma consciência e um autotreinamento para não desenvolver para a criança somente o que nós adultos queremos, por mais que seja passado culturalmente que isso é o melhor para a criança. A gente precisa desenvolver um olhar para observar como a criança se sente. Sim. Como nós pais podemos estar atentos a esses sinais para identificar se está acontecendo? São várias etapas, várias idades e em vários momentos os sinais são diferentes. Mas eu vou tentar dizer do início. Vamos pensar num bebê. Qual o melhor sinal para perceber se aquela criança está bem? É justamente um sinal físico, um sono tranquilo, um sorriso, um espreguiçar satisfatório. Isso a gente observa no berço, isso a gente observa quando a criança vai de um colo para o outro, a gente observa quando a criança acabou de comer, quando ela toma um banho. Então, quer dizer, são os sinais do sentir para um bebê. Esse sinal que a criança está se sentindo bem é um sinal de que você está a tratando bem. Ela está à vontade naquele local. E quais seriam os sinais que ela não está à vontade? É um sono perturbado, que pode ser porque a cama está mal arrumada, a cama está molhada, ela está com a fralda suja, incomodando. Também pode estar doentinha, com febre, né? Então qualquer mal-estar na expressão do bebê, tanto a expressão física, né, de contorcer o corpinho, como também a expressão do olhar, do choro, um choro resmungão, né? É um momento em que você fala assim, pô, não estou fazendo a coisa certa. Sim.
Ah, mas eu vou ficar culpada com isso? Não, você vai buscar melhorar isso para poder ajustar e trazer de novo aquele bem-estar para a criança. Não é um bicho de 7 cabeças. Sim. E muitas vezes eu acredito que a gente possa sentir essa diferença na criança quando ela chega da escola. Quais as medidas da escola ou da creche, enfim, quais as medidas que a instituição pode tomar para, de repente, prevenir que algo aconteça ali dentro com essa criança, para ela chegar tranquila em casa? Esse é o ponto mais crítico, porque quando a criança sai do seu olhar, ela foi para dentro de uma escola, de uma creche, ou foi para os cuidados de uma babá, ela está longe do teu olhar. Então, qual vai ser a percepção primeira que os pais vai poder observar nessa criança? O grau de satisfação que essa criança tem ao te encontrar. Esse grau de satisfação não pode ser exacerbado. Que alívio que o meu pai ou minha mãe chegou. Porque aí alguma coisa não estava tão bom lá. Pode não ser nada grave ainda, mas é um sinal de alerta. Outro é o contrário. Ai, que pena que meu pai e minha mãe chegou, eu queria ficar mais aqui. Outro sinal de alerta. Quer dizer, ali está tão bom que ela não quer sair dali. Mas ainda assim, são vários pequenos sinais, muito parecidos com aquele que a gente observa no berço. A criança vem para o teu colo, ainda pequena, ou ela vem andando, meio que resmungando, insatisfeita, é hora de ligar o alerta para tentar entender que insatisfação é essa. Se é uma insatisfação com o que aconteceu durante o dia, naquelas poucas horas, ou se é uma insatisfação com aquilo que poderá acontecer ainda. Então é importante passar para essa criança segurança, mas para passar segurança é preciso se sentir também a segurança no outro que vai cuidar da criança. Sim. Eu fiquei pensando que muitas vezes a gente fica muito preocupado com a escola. E quando você falou, eu vi um vídeo recentemente que o pai foi buscar, ele até filmava. Todos os dias que ele chega na escola, a criança sai chorando, porque ela queria ficar dentro da escola. Qual seria o papel do educador em relação a prevenir, de repente, um abuso? Porque, olhando por esse ponto de vista que você me mostrou agora, de repente o problema não está só dentro da escola, com a babá, no caso do vovô, pode estar dentro da nossa casa. Então, como o educador pode contribuir para prevenir esses abusos? O educador, nesse momento, precisa também fazer esses relatos, essas observações. Porque ele não tem autoridade para mudar a situação de uma hora para outra. Sim. Mas ele tem competência para fazer um registro. E com esse registro, que pode ser filmando, que pode ser fotografando, que pode ser colhendo depoimentos, com esse registro ele pode, de alguma forma, ajudar essa criança num momento um pouco mais, talvez, incisivo. Porque dentro da casa dos pais, o educador não tem essa autonomia de, puxa, vou denunciar se não tenho provas, jamais, vou fazer alguma acusação qualquer. Não. Mas se ele puder fazer um registro diário de como essa criança se comporta dentro da instituição escola e da forma como ele se comporta quando vai para o lar e ali ele não está tendo um tratamento de respeito, um tratamento de consideração, um tratamento de acolhimento e de bem-estar, então esse educador pode ser, com esses registros, pode ser a ponta-chave na prevenção de um abuso maior para essa criança, no momento em que for acontecer algo mais grave, vamos dizer assim, algo mais visível. Sim. Infelizmente não dá para fazer muito diferente disso. Mas às vezes o educador, por não saber disso, não faz nada. E aí também não contribui em nada. Sim, entendi. Quanto, é uma dúvida que eu tenho, que como eu sou pai de primeira viagem, né? Com quantos anos aproximadamente essa criança ela começa a falar e com quantos anos você acredita que eu vou conseguir me comunicar com ele e extrair alguma informação para que eu identifique esses abusos? E qual é o tipo de conversa que eu tenho que ter ali com meu filho nesse momento, para caso o abuso venha de fora, que eu consiga identificar? Ou até mesmo, de repente, o professor, o educador falar com a criança como deve ser essa comunicação para identificar esses abusos? Esse é um princípio psicoeducacional. Esse não é uma coisa que a gente sabe, é uma coisa que a gente aprende. E aí eu te digo o seguinte, nesses primeiros contatos com a criança, de pai, mãe, preocupado, atento, observador,
eu dou uma dica, que é claro que vai variar de família para família, mas eu dou uma dica geral. Crie com a sua criança uma palavra-chave, uma palavra código. A criança não vai entender assim do jeito que eu vou te falar, mas é importante você saber que é assim que funciona. Quando a criança vai para uma escola, vai para um cuidado de terceiros, é importante que você, no seu momento de maior intimidade com essa criança, de maior confiança com essa criança, crie uma palavra-chave. A palavra-chave é uma palavra-chave. Sei lá, se tá tudo... Olha como você está feliz agora. Sinta-se isso, parece com abacaxi. Uma palavra qualquer. E aí a criança vai aprendendo que abacaxi significa algo bom, algo feliz, algo espontâneo. Se não for abacaxi é porque você está triste. Então, eu falei abacaxi porque é uma palavra bem contundente, tá? Mas pode ser qualquer palavra. Aí, a criança aprende. Como foi seu dia hoje? Foi abacaxi ou foi pera? Ou foi pedra? E aí a criança, foi abacaxi. Pronto. Você vai saber que ela vai remeter esse abacaxi com aquele momento de felicidade e tranquilidade que ela teve com você naqueles primeiros treinamentos que você deu. E aí ela vai estar abacaxi com quem está cuidando dela. Sim. Ou o contrário, pedra. Não foi abacaxi, foi pedra. Isso com 2 aninhos, 2 aninhos, a criança já consegue expressar. Sim. Porque ela sente o que aquele abacaxi significa no contato ali, pai, mãe, de afeto, de carinho. Como ela também sente que a falta daquilo, não precisa você maltratar a criança para saber o que é pedra. A falta daquilo é pedra. Sim. Entendeu? É mais ou menos assim. Mas lógico que cada criança e cada família vai requerer um estudo um pouco mais individualizado. Por isso que eu acredito que precisa do acompanhamento de um profissional, né? Porque muitas vezes eu fico nesse quesito com medo de identificar que às vezes a criança ela simplesmente só não gosta de estar longe do pai ou só não gosta de estar na escola. E aí, de repente, ela pode usar a palavra pedra porque ela não está tão confortável como dentro de casa e aí talvez o seu trabalho junto com o acompanhamento a gente consiga identificar se é algo comportamental porque ela está longe ou se é algo que está acontecendo mais sério. Sim. Porque às vezes a escola vem numa linha de trabalho muito cética e às vezes asséptica. A criança está ali, está limpa, almoçou, comeu, mas está ali. Não tem vínculo, não tem afeto. E é complicado porque a criança precisa do vínculo e do afeto, ela sente falta de quem dá, os pais que estão longe. Então ela vai vir com essa fala. Ah, mas e aí? Como que a gente faz? Vai mudar o padrão da escola? Não, a gente não muda o padrão da escola, muito menos do cuidador. Mas a gente entende que é esse vínculo e aí a gente ajusta. Sim. Dá para a criança também um suporte de que aquilo acontece só lá, mas que em casa não. E aí vai dando o suporte que essa criança precisa para lidar com os desconfortos. Afinal, se for só um desconforto, faz parte da vida. O que não pode ser maus tratos, o que não pode ser o abuso. Perfeito. E se a gente identificou que aconteceu, quais os recursos ou se existe algum apoio que nós podemos fazer quando depois de identificado que a criança está sofrendo algum problema, algum abuso ou triste por alguma coisa? Se for abuso, que seria justamente o maltrato, não, você vai ficar aí, pronto, dá castigo, aquela coisa mais dura que a criança nem merece, ninguém merece, aí tem que ser, vai para o diálogo, claro, com os responsáveis. Depois do diálogo, a gente pondera, foi possível, não foi possível, ajustar. E numa situação um pouco mais limite, é lógico, se a gente for para o extremo, a gente vai para a delegacia fazer uma denúncia. Mas às vezes não chega a tanto. Mas chega às vezes ao ponto de poder reavaliar se aquele ambiente é um ambiente que você desejaria para o seu filho ou filha. Eu acho que esse é um meio termo aí que dá para a gente conversar. É claro, se a gente for para um extremo, nossa, sofreu agressão, sofreu machucado, uma coisa grave intencionalmente, é claro que você vai tirar da escola e talvez faça até uma denúncia, com razão. Mas às vezes não chega nesse ponto, apenas o ambiente não é adequado para aquela criança. E aquela família também não se adapta àquelas regras. Então vale a pena repensar se ali é o melhor lugar. Sim. Porque sempre existe um bom lugar para cada pessoa. Não são todos ruins. O que é ruim para um pode ser bom para o outro. Entendi.
Inclusive, nós observamos que tem vários, pelo menos aqui na cidade de Suzano, cidade de Mogi também, que conheço bastante, vários tipos de colégios e instituições. Alguns que trabalham numa linha mais religiosa, outro na área mais de estudo, outro da área mais artística, né? E essa mudança de cenário, você acha que implica diretamente na evolução da criança psicologicamente? Como eu sei qual é o lugar que eu tenho que pôr meu filho para estudar? Boa observação. Né? Eu acredito muito na diversidade. E eu acho importante que nós tenhamos escolas e ambientes de convivência infantil diversos. Um mais rígido, um mais flexível, um mais religioso, um menos religioso, da forma como você disse. Eu acredito muito nisso, porque o ser humano é diverso. O ser humano não é um ser estático. Então dá esse bom senso e fazer essa avaliação para mostrar isso para a família quando a criança é muito pequena, e quando ela já é maiorzinha, que ela já tem um grau de compreensão, dar a ela também esse local de segurança, de conforto, de bem-estar. Ó, esse ambiente vai trabalhar isso e isso que você gosta tanto. É melhor que você estar no outro ambiente que te exige isso e isso, isso que você não gosta, não se sente apto, não se sente bom o suficiente. Porque ninguém é mal ou ruim. Às vezes a gente exige muito daquilo que a gente não tem para dar. Sim. E quando você fala da classe social, eu fiquei também curioso para entender ou identificar se existe alguma política de regulamentação para proteger essas crianças que sofrem algum tipo de abuso. Política de regulamentação, a gente vai ter as básicas, né, da justiça, temos o Código de Conduta, né, com o ECA, né, que é o Estatuto da Criança, que dá uma estrutura de que é certo, o que não é certo, o que é bom, o que não é bom. Porém, isso só por si só não garante tudo. Ele é um recurso que você utiliza em casos específicos que surgem. Porém, eu acho que o que é mais importante, para não chegar nesse recurso, a gente poder utilizar o bom senso, utilizar as boas práticas, utilizar da oportunidade de desenvolver conhecimento e, se possível, terapia, para poder se sentir bem, para poder oferecer o melhor para a criança. Perfeito. Então, eu como educador ou como dono da escola, como eu consigo preparar a minha escola para ser um ambiente acolhedor e que de repente siga isso que você acabou de dizer para nós e que evite chegar nesse extremo? Boa pergunta. Tenho certeza que nessa hora todo mundo quer saber essa resposta. Mas assim, eu posso dar algumas sugestões. Eu acho que um dono de escola, uma boa diretora, um bom coordenadora, já estão muito atentos a todas as normas da vigilância, a todas as normas de equipamento, de estrutura física, que vai dar conforto e segurança. Sim. Ok. Porém, a ponta mais importante é a valorização do profissional. Sim. Do profissional que realmente cuida da criança. E essa valorização está justamente observando aquilo que esse profissional estuda, aquilo que esse profissional executa de competência, aquilo que esse profissional está disposto a se adaptar para ter ali um ambiente acolhedor, um ambiente de respeito, um ambiente de confiança. Eu acredito muito no vínculo. E então, aquele profissional que não consegue criar vínculo com suas crianças e com outros, esse profissional não consegue oferecer a segurança que a criança precisa. Legal. Vínculo é, para mim, a palavra-chave. E o vínculo não é dependência, é vínculo, é olhar para o outro e falar, confio nessa pessoa. A criança, né? Sim. E o adulto poder olhar para a criança e falar assim, poxa, pode contar comigo. Não é papel de pai, não é papel de mãe, não é tia, não é nada disso. É confiança. Sim. O profissional fala, pode contar comigo que eu tô aqui. Se precisar de mim, eu tô aqui. Esse professor ou essa professora, esse coordenador, até a pessoal que trabalha na merenda, que trabalha na limpeza. Dentro desse grupo,
o diretor, a diretora, os donos de escolas particulares, se possível, num ideal muito legal, tem que estar com isso muito na ponta. E o bom profissional precisa ser valorizado, reconhecido, identificado como exemplo para poder isso se expandir. Sim. Senão fica muita competitividade, muito eu sou melhor que você, muito comigo dá certo, com você que se dane. E isso não é produtivo dentro de um ambiente onde a gente lida com educação. Sim. Quando eu vi você falando sobre o olho no olho, de conseguir conversar com a criança, eu percebo que o pai comunica com a criança, e a gente sempre olha para baixo quando fala de criança. O professor, o diretor, a merendeira fala com a criança e olha para baixo. Queria saber se a gente conseguia fechar esse triângulo fazendo um contato do diretor para com o pai, e aí ficaria, eu acho que algo mais estruturado, e como que a instituição de ensino conseguiria atrair o pai, ou o próprio educador atrair o pai para conseguir fazer esse fechamento para o melhor desenvolvimento da criança. Gostei dessa sua observação do olhar para baixo. O olhar para baixo tem muito a ver com o tamanho mesmo, Sim. Literalmente, o adulto e a criança. Quando eu quero passar confiança para minha criança, para o meu cliente, e também se for meu filho ou filha, eu posso até olhar para baixo dizendo, conta comigo porque eu estou aqui forte, grande para te ajudar. Perfeito. Mas quando eu quero que essa criança me entenda, me ouça e ao mesmo tempo possa dar a ela o respaldo de segurança que ela busca, eu abaixo e fico no olhar dela. Que legal. Eu abaixo, não a criança levanta, eu abaixo. Sim. Inclusive levantar a criança para falar aqui no mesmo nível é dar um papel a essa criança que ela ainda não tem condição de suportar, né? Então, emocionalmente falando. Então eu abaixo, ela percebe que existe ali uma linha de igualdade, ela se sente no mesmo lugar que você e você no dela, e aí funciona. Quando eu vou falar com esse pai, com essa mãe, também na linha do olho, aqui em cima, é lógico que eu não vou abaixar, eu vou ficar na altura que o outro tá e vamos trocar ideias ali. Então esse triângulo que você mencionou, ele existe no nosso imaginário. Entendi. Mas a nossa prática não deveria ser um triângulo, deveria ser, no mínimo, um quadrado, que depois, com o tempo, se transforma num círculo. Sim. Uma troca constante. Eu acho bonita essa analogia. Que legal, também gostei desse ponto de vista. E como que o professor ou o educador ele consegue, eu não sei se existe alguma linha que você acredita como dica para eles, conseguir trazer o pai para perto ali desse desenvolvimento da criança, quais informações ele pode passar, trazer, perguntar, como eles conseguem se unir mais com os pais? É um trabalho que eu sei que todas as escolas buscam muito, tá? E é preciso desmistificar alguns papéis. Sim. O papel que os pais pagam e a escola executa. Eu acho que esse papel precisa ser desmistificado. Os pais não pagam para a escola executar, pura e simplesmente. Os pais pagam porque a escola tem lá suas despesas e precisa, obviamente, honrar com elas, mas a troca tem que vir num outro nível. Não do pago e não do recebo, mas sim no nível do eu confio e vocês me devolvem a minha confiança de volta. Então, isso é um papel que tem que ser construído. Alguns diretores, donos de escola, coordenadores, professores, conseguem construir isso naturalmente entre os pais, mas a grande maioria não consegue. Isso não é ensinado em escola, não é ensinado em faculdade, não é ensinado quase em lugar nenhum, e é muito importante eu aprender a me colocar no lugar do outro. Sim. E se fosse com meu filho? Então eu, como dona de uma escola, se fosse, eu teria que sempre pensar assim, se fosse essa criança fosse meu filho, como que eu gostaria que ele fosse tratado? Sim. E vice-versa, o pai também. E se fosse o meu filho, quando é o filho do colega, quando é o coleguinha que brigou com o outro. Então, esse lugar se fosse comigo, é uma coisa que tem que ser construída nas reuniões de escolas, de pauta, nos diálogos, nas convivências, nas propostas terapêuticas que a escola oferece para a família. Porque não é só oferecer, olha, eu fico com a sua criança de tal hora a tal hora, pega, ela vai embora e se vira. Também não. Eu tenho que programar, enquanto escola, um ambiente de convivência. Então tem reuniões, tem festas, tem ambientes
de convivência social e de troca. Para que os pais sintam, se fosse com o meu filho. E conheçam, e tenham a oportunidade de conhecer as outras crianças, as outras famílias, e busque ali um certo equilíbrio. Puxa, nós estamos num ambiente social de convivência harmônico. Sim. Esse seria o ideal. Não dá para chegar nesse ideal assim certinho, mas dá para ficar oscilando entre os próximos. Porque de vez em quando vai ter sim uma rusga, de vez em quando vai ter sim uma briga, de vez em quando vai ter sim alguns desentendimentos, mas isso faz parte desses encaixes. Sim. Não existe o encaixe perfeitinho, existe as nuances de equilíbrio. Sim. E agora acho que para quem nos assiste também fica a dúvida que para mim permanece, tanto os educadores, pais, mães e avós, identifiquei que aparentemente tem um abuso. Fui investigar, identifiquei que o abuso existe, que a criança está sofrendo. Como que eu consigo denunciar para que isso seja ali palpável e que essa denúncia vá à frente? Aonde que eu vou, o que eu faço, porque eu não faço ideia do que fazer nesse caso. Eu gosto muito de atuar na prevenção do abuso, né? Estou aqui com essa intenção. Mas é claro que se para evitar um abuso é porque ele já aconteceu em algum momento. Vamos classificar pelo menos 3 níveis de abuso. O abuso educacional, do que a criança está infeliz, está maltratada, não está adaptada, não está bem. O que os pais podem fazer quando ele entende que isso está acontecendo nesse grau mais leve? Vamos chamar assim. Obviamente que é ir para o diálogo, pedir da escola ou do ambiente que a criança está, pedir uma observação maior, uma mudança e aplicar ali, eu não estou feliz também porque meu filho não está feliz. Então, primeiro ponto. Eu identifiquei um abuso um pouco mais, um abuso médio, que a criança não é só que ela não está feliz, ela está sofrendo. Então vamos aumentar o grau, ela está sofrendo. Aí, novamente, é necessário essa conversa, mas esse sofrendo eu vou tentar separar, não é a mesma criança mais. Vamos supor que o primeiro já foi resolvido e está tudo bem. Num outro caso, a criança está sofrendo bullying, está sofrendo abuso mesmo, está se sentindo infeliz e não quer de jeito nenhum ir mais para a escola, já relatou que está acontecendo isso e aquilo. Então vai ter que sentar, conversar e falar sobre o fato. E pedir providências. Caso as providências não sejam adequadas, caso as providências não sejam atendidas, eu tenho que ir em defesa dessa criança e buscar o que é melhor para ela, chegando ao limite de, se necessário for, trocar de escola. Então, já vamos pensar em um grau mais moderado, de moderado a grave. Caso grave, a criança chegou machucada, apanhou, sofreu, machucou, aí não tem jeito, aí é estatuto da criança mesmo, é lei, é conselho tutelar, e do conselho tutelar, o próprio conselho tutelar tem recursos para levar para a delegacia, se caso for. Certo. E aí, obviamente, a escola é penalizada, tem que se provar, tem que se elevar aí a um grau de muito desgaste para ambos, para a escola e para a família, e principalmente para a criança. Sim. Então isso seria o extremo que a gente deve trabalhar aqui na base para que isso não aconteça. Perfeito. Acontece? Infelizmente acontece. Infelizmente nós estamos aqui conversando e talvez esteja acontecendo isso em algum lugar. Mas a gente está num processo evolutivo. Sim. E eu estou trabalhando para que esse processo evolutivo amplie um grau a mais. E se eu volto meu olhar para o passado, eu vejo que há 10, 15, 30 anos atrás, esse grau de abuso já melhorou muito. Para quem é mais novo talvez não lembra, mas a lei da palmada, que não pode bater na criança, foi um passo significativo que trouxe uma mudança de comportamento radical. Que até hoje tem pessoas que não, mas tem que bater. Não, não tem que bater. Tem que baixar seu olhar e conversar com a criança. Ah, mas eu não recebi isso. É verdade, você não recebeu. Então você tem que buscar aprender para poder saber fazer. Por amor. Ah, mas não era assim no meu tempo. Não, não era assim no seu tempo, é verdade. Mas por amor, vamos tentar fazer. Ah, não consigo. Tá, então tem uma lei aí que vai te prejudicar na hora que você for pego no flagra batendo numa criança. Sim. É assim. E se isso acontecer, qual é o papel da autoridade? Que no caso você falou algumas autoridades, alguns níveis que é o extremo.
qual é o papel deles quando... Aplicar a lei. Aplicar a lei. É lógico que aplicar a lei não é tão simples, você está preso. Vai ter um processo, vão ter provas, você vai ter que constituir advogado, mas existe uma lei para ser cumprida. Por isso que é um desgaste muito grande, porque a ilusão da população é assim, então vou lá e vai ser preso amanhã. Não vai. Mas precisa seguir esse processo de denunciar, a autoridade precisa ter uma autoridade. Se a gente for pensar numa autoridade, delegado, vamos jogar lá um delegado, uma delegada. Obviamente que eles têm todo um conhecimento para aplicar essa lei. Mas cada um é cada um. E ele vai aplicar de acordo com aquilo que ele entende que é da competência dele. Então a gente tem, por um lado, a gente, pessoa de fora da lei, tem que entrar na confiança, mas tem que agir. Tem que contratar sim um advogado, se necessário for, tem que sim reclamar, se necessário for, mas o que importa, no final das contas, o que importa é o suporte emocional que você deu para o seu filho. Sim. Olha, eu fiz tudo que podia, mas não deu em nada. Que eu também sei que nós estamos no Brasil, tá? Não deu em nada. Eles conversaram lá, fizeram um acordo e ficou tudo certo entre eles. Importante que você teve o apoio emocional que você precisava para dar o salto sobre essa dificuldade. A criança deu o salto sobre essa dificuldade, já cumpriu metade da tarefa dela da vida. O restante ela vai começar a dar saltos sozinha. E qual recurso para capacitar os educadores para de repente identificar e levar isso à frente? Existe algum recurso para auxiliá-los? Existem muito boas escolas, né? Existem muito bons trabalhos dinâmicos de vivência emocional para o grupo escolar. E existem, obviamente, uns filtros, né, que vai sendo feito nesse grupo para dar a eles uma visão, filtros de leitura, de escrita, de enquetes, de autoavaliação pessoal, profissional, para dar a esses profissionais a visão de que, estou no lugar certo, quero trabalhar com isso e eu acredito nisso. Então, se alguém viesse fazer um filtro desse comigo e falasse assim, você quer trabalhar no desenvolvimento humano? Eu ia falar, quero, porque eu estou nisso há mais de 30 anos e eu gosto. Mas pode ser que eu chegue num outro profissional que fale, não, eu não quero, eu não vejo a hora de me aposentar, não vejo a hora de sair desse cenário. Então, esse profissional, ele está ali por um outro objetivo, que não é necessariamente o bem-estar da criança, é o próprio bem-estar. Sim, verdade. O contra-cheque prontinho, bonitinho ali no final de cada mês. Cabe a sensibilidade de quem, aí no caso da escola, da instituição, saber fazer essa peneira. Perfeito. E depois que aconteceu já o pior, existe alguma estratégia eficaz para a gente tentar acolher essa criança? Alguma coisa que a gente consiga fazer para ela se sentir melhor? Aí a gente vai direto para o consultório, né? E no consultório a gente vai ressignificar essa experiência grave que essa criança teve, às vezes que a família toda teve, e ressignificar isso é como fazer um curativo numa ferida grave, esperar esse curativo fazer efeito e trabalhar a cicatriz que fica. Meu Deus. É forte. É forte. Tem muitos casos assim. É por isso que muitas vezes é como, sei lá, jogar um copo de vidro no chão ali e depois tentar juntar os cacos, né? E se cortar tudo, hein? E se cortar todo. É terrível. É terrível. Então, minha preocupação é essa, gente, não vamos ficar contente porque tem um profissional que sabe colocar o curativo e esperar a cicatriz fechar e trabalhar aquela cicatriz para que ela, um dia, vá lá e faça uma tatuagem em cima daquela cicatriz e saia orgulhoso por aí mostrando. Esse seria um resultado ótimo, né? Mas não vamos esperar que isso aconteça, vamos buscar esse preparo, sabe? Trabalhar um pouco a consciência do potencial que nós podemos ter conosco para depois transferir para a criança. Sim. Porque a criança é que vai ser um melhor pai ou uma melhor mãe no futuro. Eu tive uma experiência quando eu estava em sala de aula, quando eu sugeri a preparação de um
de um trabalho de homenagem ao Dia dos Pais, né? Então vamos fazer o famoso cartãozinho de lembrança do Dia dos Pais, vamos fazer um cartaz, vamos fazer uma apresentação, vamos homenagear os pais. Ok. Eu estava em sala de aula nessa época, faz alguns anos, e eu estava com crianças de 8 anos, crianças muito pequenas. Então, toda criança quer homenagear seu pai, ou sua mãe, ou as pessoas que cuidam. E naquela época, a gente estava entrando nesse momento do cuidador. Então, mais importante do que estar com o pai ou a mãe, é estar reconhecendo a importância do cuidador. E nesse momento, um garotinho, muito lindinho, falou assim para mim: eu não vou fazer um presente para o meu pai, um cartão. E eu falei: por que não? Porque ele não gosta de mim, então eu não tenho que gostar dele. Porque ele abandonou minha mãe. Eu achei assim, para uma criança de 8 anos, um grau de consciência bastante forte, né? E que obviamente ele veio colhendo da educação que ele recebeu. Porque o pai abandonou, porque o pai não dá atenção, coisas do tipo. Obviamente que isso devia ser uma conversa da família, né? Porque ele tem só 8 anos, ele aprendeu lá dentro, não foi em outro lugar. E aí eu não tive dúvidas. Na hora que ele falou isso para todo mundo ouvir, então eu retornei para todo mundo ouvir. Então, é por isso que eu quero que você homenageie seu pai. Porque eu quero que você aprenda a ser um melhor pai. Você é um menino, não é? Você vai querer ter um filho e você vai querer ser melhor do que seu pai está sendo com você. Perfeito. E ainda emendei para as meninas. E vocês, meninas, aprendam a escolher o melhor pai para os seus filhos não ficarem tristes como ele ficou. Sim. Pronto, mudei de assunto, fui lá, fiz um desenho na lousa, fizemos algumas brincadeiras diversas e eu tenho certeza que eu passei minha mensagem. Sim. Né? É muito assim, é desafiador trabalhar com a dor do outro, mas a gente não pode nem piorar a dor do outro e nem também ficar omisso e não apresentar uma solução. Então, eu acredito que esse garoto hoje, eu não pude acompanhá-lo mais, porque foi só aquele ano, depois eu mudei de escola e fui fazer outros trabalhos, mas eu tenho muita certeza dentro de mim que aquilo foi impactante para ele. Sem dúvida. E tenho certeza que ele vai ser um melhor pai. Do Verdade. que o pai que não estava sendo tão bom naquele momento para ele. E para as meninas, eu espero, né, que todas tenham captado a mensagem. Escolha um melhor pai para os seus filhos. Sim. Afinal de contas, esse é um princípio educacional, né? Exato. E ouvindo isso, eu fiquei pensando, a sua experiência ali frente aos alunos, e é de imediato, não dá tempo de pensar, consultar um livro. Essa sua experiência, você conseguiria repassá-la para alguma organização institucional? Você consegue, de repente, treinar um diretor, treinar uma equipe, fazer alguma coisa para que essas pessoas, esses educadores, tenham essa agilidade na resposta? Eu consigo dar exemplos nos treinamentos, né? De supervisão, trabalho com supervisão de profissionais recém-formados, trabalho com dinâmicas e vivências e palestras dentro de escolas, então eu consigo dar esses exemplos. Ensinar vai depender se a pessoa quer aprender. Então eu tenho lá um professor que se identificou com essa fala, por exemplo, ou qualquer outra que eu tenha dado. Puxa, eu quero aprender isso, eu quero me desenvolver isso, como eu faço? Então eu posso dar um caminho, mas assim, não é um ensinar tão pedagógico, tão didático, que a pessoa vai ler tais e tais livros, tais e tais orientações, ou um manual, e ela vai ficar pronta para isso. Porque é lógico que ela tem que desenvolver isso dentro dela, ela tem que ter esse querer, né? E se colocar no lugar da criança o tempo todo. Então, as vivências, as leituras, os manuais ajudam. É melhor do que nada, mas a pessoa precisa ter essa habilidade ou essa vontade de adquirir essa habilidade. Perfeito. Então, é por aí. Eu acho que essa foi uma das nossas últimas perguntas. Eu queria saber se você acredita que tem alguma informação importante para transferir para essas pessoas que estão nos assistindo, que eu esqueci de perguntar. Porque eu perguntei muito em volta ali da minha curiosidade, das coisas que estão dentro do meu coração e das minhas dúvidas, né? Você acha que faltou algum detalhe?
E eu achei que foi muito boa a nossa conversa. Que bom. Muito, muito produtiva. Gostei muito. E eu acredito, assim, que para quem nos ouve, que possa ter esse grau de consciência e ir em busca disso. Não sou só eu acredito num trabalho multidisciplinar para as crianças, para a educação. Os pais não nascem sabendo fazer um reconhecimento do que é melhor para os seus filhos, pura e simplesmente. Nenhuma criança nasce com manual, né? A gente já fala muito disso brincando, mas é real. Mas a gente vai trabalhar o sentir. O que eu gostaria de ter se eu fosse criança. E se eu não estiver bem, eu posso, pai, mãe, buscar ajuda terapêutica, ajuda orientacional, de vocação, de treinamento. A gente tem recursos. Precisamos buscar. Mas para buscar eu preciso saber que posso. Então tem muitos consultórios psicopedagógicos, muitos consultórios terapêuticos. Não existe o ideal. Ah, tá, então todo mundo tem que fazer igualzinho. Vou comprar o livro A e vou ler, vou seguir. Não, tem que se adaptar. Você com a sua família, a outra pessoa que está nos ouvindo com a família dela. Por isso dos consultórios. Os consultórios não estão ali para curar só os problemas, estão ali para orientar também. Os profissionais orientam o que é melhor para aquele caso, para aquela situação, para aquele momento. Não confie em coisas muito genéricas, porque por ser genérico vai ter muitas falhas. Então busque ajuda, sim, busque ajuda. As escolas também seriam muito importantes que tivesse essa abertura para não competitividade e sim para maior possibilidade de relacionamento, ampliar o relacionamento familiar dentro da escola, que as festas dentro da escola não seja só um ambiente comercial, que as festas dentro da escola sejam um ambiente de convivência. Sim. Que os pais se conheçam, que os pais troquem experiência, levem suas dúvidas, seus medos e suas inseguranças dentro da escola. A escola pode encaminhar para profissionais que possam ajudar casos específicos. Porque a escola também não é responsável por tudo. A gente tem que olhar isso. Há casos específicos que a criança está sofrendo e que o pai vai numa escola e a escola, olha, tem profissionais aqui, assim, assim, assim. Então, acho isso fundamental. Esse espírito de união. Perfeito. Eu vou finalizar aqui contando até uma história rápida para vocês, que eu acho muito importante. E ao ouvir tudo o que a Eva contou aqui pra gente, eu lembrei um pouco da minha infância. Então, quando eu era bem jovem na escola, eu sofria muitos abusos terríveis, mas pelos coleguinhas lá da escola, né? E houve muitos sinais que eu acredito que se meu pai e minha mãe tivessem um pouco da cultura, ou tivessem assistido esse vídeo, talvez eles teriam identificado. E isso causou um transtorno muito grande no decorrer da minha vida, um atraso, digamos assim. Porque lá pelos 14 anos eu comecei, para me defender dos abusos ali da escola, fazer ingestão de álcool, maconha, porque aquilo me dava uma segurança. Eu me sentia mais seguro porque todo mundo tinha medo de mim. E antes eles faziam atrocidades comigo. Eles tiravam meu tênis, jogavam isso no telhado. Se eu fosse de relógio, desregulava. Bagunçavam o gel do meu cabelo. Se eu fazia lição, eles rasgavam e jogavam no lixo. Na hora do intervalo, se eu estava conversando com uma menina, eles enchiam a boca de água lá no bebedouro e cuspia na minha cara. Eram coisas horríveis. E eu ficava extremamente envergonhado. Por que a gente não chega em casa e fala? Porque meu pai me ensinou que a gente tem que ser homem. Como que eu vou chegar dentro da minha casa e falar, eu tô apanhando na escola? Então eu tinha vergonha, não conseguia contar. Mas os sinais no meu corpo eram grandes. Comecei a usar roupas largas para meio que me misturar na turma dos skatistas. Não adiantou nada, continuei apanhando. Depois fiquei roqueiro, usava uns espinhos, pintava a unha de preta, pintava o olho. Muita gente está assistindo, não lembra eu dessa época. Eu era alucinado, tinha moicano, cabelo colorido. E então começou assim, como um ato de segurança, porque o uso da maconha, da bebida alcoólica me trouxe segurança. Depois se tornou diversão e logo com a família ali vendo
meus olhos vermelhos, começou a pegar no pé e desconfiar, eu comecei a fazer uso de outros tipos de droga que não tinha sintomas aparentes. E isso é químico e me trouxe uma dependência química que decorreu ali durante 10 anos da minha vida, uma luta para sair disso e tudo por uma falta de uma orientação como a da Eva. Então, se vocês estão me assistindo, fique atento, volta esse vídeo, assista muitas vezes e se precisar, chame a Eva, né? Como que a gente te acha, Eva? Fácil achar pelo Instagram, fácil achar pelas redes sociais. Qual é o arroba do Instagram para pesquisar? Psicopedagogia Eva Tânia. Eva Tânia. Eva Tânia. Eva Tânia é um nome diferenciado. Só Eva Tânia já leva. É isso aí, vão achar fácil. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Agradeço, Eva, pela presença e por todas as informações. Legal. Obrigado, gente. Até logo.